Olá, meus lindos alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui, estou bem, com bastante frio, estou com muito frio, como vocês podem perceber. Todo esse frio era para acontecer no mês de julho. Isso mesmo, mês de julho, que é bastante frio, mas o Dória mandou antecipar o frio também. Eu fiquei sabendo que o Dória queria antecipar até o Natal. Ele não antecipou porque Papai Noel faz parte do grupo de risco. Então, meus queridos, esta aula é uma aula de sociologia. Então, pegue a sua apostila de sociologia. Se você se lembra, na semana passada nós começamos a ver as ideias, as explicações de Émile Durkheim. E nós vamos continuar falando um pouco sobre ele, agora mais sobre um assunto específico, mais sobre um tema específico. Mas nós vimos que Émile Durkheim foi ele que criou o método de estudo da sociologia. Lembra-se que ele falou que não é tudo que nós estudamos em sociologia. Tem coisas que dá para ser estudada, tem coisas que não dá para ser estudada. Ele diz que para estudar algo pela sociologia é preciso do fato social, algo que influencia a vida de todas as pessoas. Então, quando isso acontece, acontece algo que influencia a vida de todos, isso é um fato social, portanto, dá para ser estudado pela sociologia. Então, nós vamos continuar falando sobre ele, por isso pegue aí a sua apostila, na página 24, capítulo 2, página 24. Então, capítulo 2, página 24. Abriu aí? Está com ela aí na sua mão? Muito bem. Então, na página 24, nós vamos ver indivíduo e sociedade, a questão do suicídio. Algo que foi, assim, muito interessante foi quando Durkheim falou que o suicídio dava para ser estudado pela sociologia. Mas aí muitos se perguntaram, mas espera aí, o suicídio é algo assim muito individual. Então, portanto, se é individual, não dá para ser estudado pela sociologia, tem que ser estudado pela psicologia. Durkheim falou que não é assim não. Existem fatores externos à pessoa que faz a pessoa cometer suicídio. Então, Durkheim, ele afirma fatores externos, fatores que vêm de fora, que fazem as pessoas a tomar uma atitude tão radical quanto tirar a sua própria vida. Mas como é que ele explicou isso, né? Então, Durkheim, ele fala que existe três fatores externos que faz a pessoa cometer suicídio, né? Então ele vai nos falar que existe o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Então vamos entender isso que Durkheim quis dizer. Quando é que existe o suicídio egoísta? Egoísta é quando a pessoa ela pensa somente nela. Isso é o egoísmo, nós sabemos disso. Então, Durkheim fala que tem aquela pessoa que ele se acha acima de todos. Ele se acha muito bom. A sociedade em que ele está vivendo, ele acha que aquela sociedade não é digna dele, que ele está acima de todos. E por isso ele tira a própria vida. Um outro exemplo de suicídio egoísta é quando a pessoa se acha abaixo de tudo. A pessoa não se acha importante, a pessoa não se acha digno daquilo que ela tem, daquilo que ela conquistou, daquilo que é a sociedade. Ele se acha inferior a todas as pessoas. E aí ele comete o suicídio por causa disso. Então isso também é um suicídio egoísta. E aí ele fala que tem um suicídio altruísta, que é quando a pessoa se joga na frente da outra, alguém atirou e a pessoa se joga na frente daquela outra pessoa para que ela
pessoa não morrer e ele acaba sendo atingido. Então isso é um suicídio altruísta. A pessoa está num lugar e esse lugar foi assaltado e ele vê que aquele bandido vai matar algumas pessoas, ele pula em cima do bandido, começa a brigar com o bandido mata ele. Então Durkheim fala que isso também é um suicídio. Ele sabia que ele corria vários riscos de perder a vida lutando com aquele bandido. Mas para salvar as outras pessoas, ele colocou a sua vida em risco, propriamente ele deu a sua vida para salvar a vida dos outros. Então isso é um suicídio altruísta. E ele fala do suicídio anômico. O que é uma anomia? Anomia é quando existe uma bagunça geral, uma confusão, ninguém se entende, a ordem perde a razão. Então, anomia é isso, é uma bagunça verdadeira. E ele fala que o suicídio anômico acontece nas sociedades modernas, nas sociedades do nosso dia, né? Por que ele fala isso? Porque ele fala que a sociedade moderna é uma bagunça. Não é como as sociedades antigas, em que a família tinha o seu grande papel de proteger as pessoas, as pessoas não ficavam tão preocupadas com o corre-corre do dia a dia, das contas para pagar. Então ele fala que suicídio anômico vem disso, vem dessa loucura, dessa falta de ordem. Então ele explica um pai de família que perde o emprego. Por que perdeu o emprego? Porque está acontecendo uma crise econômica. Aí o pai perdeu o emprego e não consegue mais sustentar a família. Ele se vê correndo o risco de perder a casa, de perder o carro, de não ter como sustentar mais a família. Ele vê tudo isso, toda essa anomia e acaba cometendo suicídio. Uma outra forma é que as famílias não são mais estruturadas. Antes a família era bem estruturada. Existia o pai que ia trabalhar fora, existia a mãe que ficava tomando conta, trabalhando em casa, limpando, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Então ele fala que a família tradicional era bem esquematizada assim. Mas ele mostrou que nas sociedades modernas isso já não acontece. O pai sai para trabalhar, a mãe também tem que trabalhar fora, a educação dos filhos muitas vezes fica renegado a outras pessoas, ou os próprios filhos acabam tendo que ficar em casa. Isso causa uma grande preocupação para o pai, para a mãe, e toda essa pressão acaba gerando uma anomia, e essa anomia faz as pessoas cometerem suicídio. Também na questão da violência que nós temos na nossa sociedade, Durkheim também fala que isso pode fazer com que as pessoas acabem tirando a sua própria vida de maneira mais constante, porque nós estamos sempre mais vulneráveis a assaltos, a outras coisas, e por causa disso, isso ocorre, pode fazer com que nós tiremos a nossa própria vida. Então, no Brasil mesmo, a nível aqui nacional, nós podemos citar ocasiões em que realmente teve assim um suicídio, pode até que se dizer em massa. Eu me lembro um pouquinho assim, né, do que aconteceu no governo do Collor. Talvez você já tenha ouvido falar que o presidente Fernando Collor de Mello, logo que assumiu a presidência do Brasil, em um de seus planos econômicos, ele bloqueou o dinheiro de todo mundo no banco. Então ali existia várias pessoas que ficaram a vida toda guardando um dinheirinho para comprar uma casa. E aí de repente ela viu que todo aquele seu dinheiro estava preso no banco, e ela podia tirar somente uma pequena quantia. Aí muitas pessoas entraram em desespero, pensaram, mas e meu dinheiro ali que eu guardei por anos a fios, e agora o que vai acontecer com ele? Eu só vou poder tirar esse dinheiro depois de um bom tempo. E aí todo aquele meu sonho de comprar uma casa, de comprar um carro ou outras coisas que as pessoas tinham seus planos, então tudo virou uma bagunça, tudo virou uma anomia.
E durante aquele período, no início da década de 90, né? Então, muitas pessoas naquele período, por terem o seu dinheiro bloqueado, terem o seu sonho escorrendo assim pelas mãos, acabaram cometendo suicídio. Então, qual que era o fato social? O fato social era o governo do Fernando Collor, que iniciou, e um de seus planos econômicos para acabar com a inflação foi bloquear o dinheiro de todas as pessoas no banco, para as pessoas não terem dinheiro, portanto não comprar, e aí os produtores, os comerciantes, os industriais iriam ter que abaixar os preços. Os preços abaixaram? Sim, abaixaram. Ninguém tinha dinheiro para comprar, mas esse fato social fez com que as pessoas entrassem em desespero de ver ali toda a sua economia escorrer pelas mãos. E por causa disso, muitas e muitas pessoas cometeram suicídio. Então, isto é um exemplo de suicídio anômico, quando acontece um fato social. Então, é esta forma que Émile Durkheim fala sobre suicídio. Assim ele mostra, o suicídio é de dentro da pessoa. Sim, a pessoa fica angustiada, mas o que causa angústia na pessoa são fatores externos a ela. E por isso que ele mostrou que o suicídio dava para ser estudado, dava para ser explicado pela sociologia. Então, meus lindos alunos, muito obrigado pela sua atenção, novamente pela sua paciência. Desculpe aí a gravação do vídeo assim não ser muito tecnológica, é porque eu sou professor já um tanto quanto velhinho e não sabe todas aquelas coisas de editar o vídeo, de colocar musiquinha, e de fazer mais rápido, menos rápido, todas essas coisas. O vosso professor não sabe fazer isso. Mas muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção, e piririm e pororom. Voltando, esqueci. As atividades de sociologia desta semana já estão postadas lá no Moodle para você fazer. Então, abra lá, leia as páginas da apostila que está descrita ali e respondam as questões propostas. Muito obrigado e até a próxima semana.